Essa Maria, ela, vou fazer no final do ano, ela faz em janeiro. Essa Maria, Cícera Maria, né? A garota não estava brincando. A garota não estava brincando. Eu. Os dois? Então é o seguinte, pessoal, ó. Esse negócio de voz verbal é o que é como o verbo não, é como o sujeito vai se comportar na frase. Se ele vai assumir a função de agente ou paciente. Voz é isso, viu? Nós temos 3 tipos de voz. Primeiro, eu acho que já dei a definição de sujeito e predicado, viu? Já? Sujeito e predicado. Pronto. Olha aí, Tânia, tá pegando o negócio aí. Coisa aí pra mim, por favor. Tem que inverter esse negócio também, né? Tem. Ei, povo de casa, bom dia. Vocês estão aí? Já tá falta aqui na Yara, já tá falta em quem mais? Dela. Ela é essa sala? Eu pensei que era do ar. É que nós temos amiga e fala. Vozes verbais. Pronto. Aqui, pessoal, é como o sujeito vai se comportar na frase. Você vai assumir a função disso, de agente ou de paciente. Essas vozes verbais vocês usam muito, diariamente, tanto na oralidade, quanto na hora de escrever um texto. Às vezes, vocês mudam a estrutura da frase, mas o sentido permanece o mesmo. Como assim? Tipo assim, Maria contou. Está vendo, tá, rapaz? Maria contou o bolo. Quem é o sujeito aqui da frase? Maria. Maria é o sujeito. Quem é o predicado? Contou o bolo. Como é que eu faço para identificar o sujeito? Eu identifico primeiro o verbo. Tudo que o verbo declarar ou informar alguma coisa vai ser o sujeito. A informação a respeito do sujeito é o predicado. Geralmente não. O predicado é sempre tudo a partir do verbo. Que são os complementos também do verbo, não é assim, Caio? Então, o verbo e seus complementos vão ser o quê? Predicado. Aí observe o seguinte, ó. Aqui nessa frase, o sujeito está sendo agente ou paciente? Ele está provocando a ação ou ele está sofrendo a ação? Se ele está provocando, ele é o quê? Agente. Quem está recebendo a ação? Quem está sofrendo? O bolo. Então, aqui vai ser o paciente, e aqui é o agente. Observe que nessa situação aqui, nessa frase, o sujeito assume um comportamento de agente, ele provoca e pratica ação. Aí eu trago sempre uma analogia para o hospital. Se você chega no hospital precisando de um atendimento, de uma assistência médica, você é um paciente, você vai receber o atendimento, não é assim? E quem vai prestar o atendimento vão ser os profissionais da saúde. Às vezes um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou o próprio médico, dependendo da gravidade do seu quadro, não é assim? Então, imagine sempre isso. Aqui a voz ativa por quê? Porque o sujeito é agente e pratica a ação. Então, a voz ativa, o sujeito é agente e pratica a ação. Pratica a ação. Voz ativa. Sujeito agente é agente pratica a ação. Eu poderia, se eu fosse escrever na minha frase, se eu fosse escrever no meu texto, essa frase, só que agora vamos inverter os papéis. O sujeito não vai ser mais agente, ele vai ser paciente. Eu vou inverter os papéis. O bolo, mudou o sentido, Samira? É o mesmo sentido, só mudou o que? A estrutura da frase. Então vocês usam muito isso aqui na redação, é porque vocês não percebem quando vocês estão escrevendo, mas vocês usam muito a voz passiva. A sociedade foi atingida por isso e por isso. Né? Esses problemas sociais são causados por isso e por isso. Vocês usam demais. Vocês vão saber a nomenclatura, o nomezinho.
O bolo foi cortado por, vamos abreviar, né? Para a gente compreender o tempo, né? O bolo foi cortado por Maria. Observe, quem é o sujeito aqui? O bolo é o sujeito, é assim? Aqui é o predicado. Esse sujeito aqui ele vai ser agente ou paciente? Porque ele está sofrendo o quê? A ação. Quem é o agente da passiva aqui? Quem está causando a ação? Por Maria. Vamos dar a preposição, né? Agente da passiva. Isso aqui serve também para quem tem dificuldade na vírgula. Não pode separar esses elementos. Às vezes vocês colocam assim, ó, os problemas são causados, vírgula, por isso e por isso. Está errado. Porque a estrutura da frase é o quê? É o sujeito e o predicado. Não pode separar hipótese alguma, sujeito de predicado. Que voz é essa? Essa aqui é a voz passiva. Passiva. Voz passiva. Ou seja, sujeito. Bom dia, povo de casa, tudo bom? Sujeito é paciente. Paciente. Sujeito é paciente. E só ação. Voz passiva. Sujeito é paciente e só ação. No teu livro aí, Tainá, tem voz passiva, analítica e sintética? Tem. Pode ver uma infinidade de coisa, né? Vamos lá. Gente, ó, quem for fazer o vestibular da UFCA, o vestibular da UFCA, diferentemente do Enem, que cobra mais questões contextualizadas, interpretação de texto, a UFCA, viu, é assim, ó, é conteúdo. A prova de linguagens da UFCA é gramática mesmo. Cai também interpretação textual, sempre cai. Os vestibulares, eu não sei se são todos, A mas UES também. que a maioria, eles cobram mais O conteúdo mesmo, exatamente. Então, quem for fazer o S da vida, como o cara está falando aí, ó. O Enem é mais de perto aí. Linguagem. Eu vou dizer para vocês que isso aqui vai servir para o Enem, não. Vou ser bem claro para vocês. Isso não vai servir. Porque linguagens são 45 questões, tem 5 de espanhol ou inglês, né? Acho que tem umas 2 ou 3 de artes, 4 de educação física, umas 30 de português, de português mesmo. Isso vai muito em concurso, né? Cara, Lucas, para tu que quer fazer concurso para PM, meu irmão, ó. Cara, voz ativa, passiva. E vai cair mais esse negocinho que eu vou explicar agora, que é analítica e sintética. Viu, pessoal? Então vocês vejam, né? Qual é a prioridade de vocês, né? Se é Enem, se é UFCA, se é UES. Vamos trabalhar tudo. Próximas aulas eu vou trazer questões do Enem também, viu? Igual a gente fazia nas aulas remotas, para a gente discutir. E o complicado também, na prova de linguagem, é a questão da TRI. Porque, às vezes, você tipo, acerta muitas questões com a TRI. Só que tu viu que ano passado o pessoal fez 800 pontos em linguagens? Então o Enem é meio assim, a gente não consegue entender. E ano pra ele, tipo, muda, né? Olha, Só que, mas ano passado ainda estava um pouco baixo. Só que eu vi alunos que tiraram 800 e pouco de linguagem. Porque antes eles falavam que a nota máxima era 600 e pouco, né? Independentemente do número de acertos. Eu não entendo. Né? Eu penso o seguinte, Tainá. Mas eu não sabia, tipo, esse limite, entendeu? Só que eu vi, acho que foi aluno que eu vi no foco de Chagas, né? Aí eu vi, mas tipo, eu não sabia se a questão do limite era 600 e pouco. Gente, ó, o Enem, se vocês forem bons de matemática e de redação, vocês têm grande chance de aumentar a pontuação de vocês, porque matemática vale 1000 pontos. Matemática. E redação vale 1000 pontos também. Tirar 800 pontos de matemática é um pouquinho complicado, não é? Mas tirar 800 em redação, 900 em redação, dá para tirar. Se você trabalhar, se esforçar. Agora vocês estão... Ruim, pode ser. Não, eu estava tendo a situação por isso, porque vocês não fazem redação, né? No segundo você também falou a mesma coisa. Então, além da procurar o professor, perguntar. Redação aqui
É porque assim, nós tivemos Vai tirar mais, mano. nós tivemos um déficit muito grande em relação ao tipo em redação, entendeu? Aí esse ano, que agora começou, tipo, explicando cultura, tudo mais, entendeu? Mas, aí a gente vai começar a fazer, acho que a próxima semana. Tá chegando. Pô, qual vai ter que tirar quantos pontos na redação? É porque depende muito. Depende da média geral. É Kaique, né, que mandou? Depende da média geral, Kaique. Mas assim, Kaique, quanto mais pontos você fizer, meu amigo, melhor, maiores vão ser as suas chances de entrar no curso que você tem. Então se esforce aí, viu? Se você quiser tirar uma. Mas se você passa qualquer curso. É porque assim, eu vejo que a cada ano o Enem está mais excludente. Não está não. O Enem está muito excludente, gente. Um aluno de escola pública, nota quem é que consegue se destacar no Enem dos alunos de escola pública. São poucos, não são não? Porque assim, eles cobram coisa demais e sei não. Se você não tiver uma base boa, cara, não. Vamos continuar aqui. Voz passiva analítica. Gente, ó, a voz passiva ela se manifesta de duas formas. Tem a voz passiva analítica e a voz passiva, viu? Primeira coisa que vocês devem saber é a seguinte, sofre a ação. O que vai ser a voz passiva analítica? Ó, verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. Estruturazinha, ó, sagrada. Verbo ser mais particípio. Todo mundo sabe o que é o verbo ser, aqui, sabe? A conjugação do verbo ser. E o particípio é a terminação ido ou ado, se o verbo for o verbo maior. Se for menor, no caso de morto e morrido, morrido é maior, morto é menor. Por exemplo, ó, a aula foi explicada pelo professor. Ó, observe. Olha a estrutura da frase, ó. Verbo ser e particípio. Voz passiva analítica. Tem nem o que pensar. Verbo ser, particípio, voz passiva analítica. A aula aqui é o sujeito. Como é voz passiva, ele é paciente. O agente da passiva que está provocando, causando a ação, é pelo professor. E foi explicada, verbo ser e particípio. Ó. Verbo ser mais particípio. Se tivesse a estrutura, verbo ser e particípio, voz passiva analítica. Você não está remoendo, não. E o que é a voz passiva sintética? A sintética tem a partícula si. Ó, voz passiva sintética. Partícula si, ó. Partícula si e ponto. Voz partícula si e converte na analítica. Como assim, professor? Assim, ó. Ó, precisa-se de funcionários. Ó, precisa-se de funcionários. Vende-se motos. Acho que a imagem não vai inverter. Ah, não, né? Tá entendendo nada, eu acho. Ó, observe o seguinte, a voz passiva se junta ao verbo. E você transforma na voz passiva analítica. Como assim? Ó, para ser voz passiva analítica, tem que ter o verbo ser, o particípio, e algumas vezes a gente está passiva.
Então é só vocês tentarem transformar. De funcionários são precisados, dá certo? De funcionários são precisados. Fica coerente, fica com sentido. Motos usadas, vendem, é o que? É presente ou é passado? Presente. Presente. Então, eu vou colocar o verbo ser, obedecendo o tempo dele aqui, ó. Motos usadas são vendidas. Tá certo a conversão? Se eu transformar na voz passiva analítica, que é essa que tem o verbo ser e o participo, eu vou saber que esse se aqui ele vai assumir a função ó, de partícula passivadora. Partícula passivadora. Se eu não transformo, se eu não consigo converter, ou então, se depois do se tiver uma preposição, esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito vai ser indeterminado. Eu não sei quem praticou a ação. Já quando eu digo assim, ó, motos usadas são vendidas, quem é o sujeito? Motos usadas. Já aqui nessa de cima, eu não sei quem é que precisa de funcionário. Não tem como identificar. Entendi? Não. Vamos lá, mais outros exemplos. Posso apagar essa de cima, né? Ó. Maria comprou um carro zero. Que voz é essa? Quando o sujeito é agente de praticação. Voz ativa. Um carro foi comprado. Quando eu boto foi, já é verbo o quê? Ser. Quando eu boto comprado, é em qual forma nominal? Participe, é assim? Então a voz o quê? Passiva, né? Um carro foi comprado, ó, por Maria. O sujeito aqui não é mais agente, ele já mudou o comportamento e a função dele. Aqui vai ser o quê? Paciente, que está sofrendo e recebendo ação. Quem é o agente da passiva? É por Maria. Agente da passiva, provocando e causando. Verbo ser e participe, terminação idoado. Qual é a voz? Analítica. Tu notou isso aí? Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Ah, eu tinha apagado. Hã? Eu tinha apagado. Ah, esqueceu, foi? Aí se eu colocasse assim, ó, compra-se, ó, compra-se carro zero. Quando tiver a partícula se, pode ser antes ou depois, viu? Não vai importar a posição, não. Vocês têm que ver o seguinte, eu consigo transformar essa voz aqui nessa, invertendo os termos da oração, carro zero, compra é presente, não é assim? Carro zero é comprado. Fica meio estranho, fica, mas é a forma correta. Carro zero é comprado. Acho que fica melhor no passado, né? Geralmente, o faz isso é no horizontal, né? Por exemplo, fulano de tal foi executado. Exatamente. A redação vocês usam tão bem demais. Ó, aquela última frasezinha lá da conclusão, aquela frase de efeito. Diante disso, faz-se necessário medidas que atenuem o problema. Ó, voz passiva sintética. Medidas que atenuem o problema são necessárias. Quando você transforma na voz o quê? Passiva analítica, que aqui é um verbo ser e o participo. Deu para entender não, né? Vamos lá, para mais exemplo. Deu ou não deu? Gente, é só vocês tentarem converter essa frase aqui, ó, nessa, ó. E para eu converter, eu vou colocar o quê? O verbo ser, o participo. E eu vou obedecer o tempo verbal, ó. Se for compra, ó, se for compra, foi. Ó, compra é o quê? Presente. Então tem que colocar o verbo ser no presente, não no passado. Vou dar outro exemplo. Ó, cortam-se árvores. Ó, cortam-se árvores.
Cortam-se árvores, ó. O se aqui, vamos tentar transformar essa voz? Pode ficar à vontade, Sandra. Árvores. Pronto, não dá certo transformar? Então, se eu transformo, se eu converto na voz passiva analítica, esse se aqui assume a função de partícula passivadora e é voz passiva sintética, viu? Sintética. Se eu não transformo, é índice de determinação do sujeito. Tipo assim, ó. Necessita-se de não, dei uma frase aí. Não está funcionando bem, talvez, não na minha cabeça. Ó, entregar, certo, eu entendi. Vamos ver depois. Necessita-se de funcionários novos. Se tiver preposição depois do se, já não é partícula passivadora. É indeterminação do sujeito. E observe, se eu fosse converter na voz passiva analítica, tem o verbo ser e o participo. E funcionários novos, não ficava estranho? Então não teria coerência. Por isso que aqui não é voz passiva sintética. Porque o de não é, né? Quando tem preposição. Pode ser de, em, viu? Eu fiz um resumo para vocês. Eu vou tentar explicar onde esse resumo. Não só vai dar tempo, não. 10 minutos só. Tá, vamos começar. Deu para entender, povo de casa? Gente, as classes gramaticais mais difíceis e mais complicadas são essas duas que a gente está vendo. Verbo e pronome. É uma infinidade de coisas. Mas depois vai ficando mais tranquilo. Assim, mais fácil não, mais tranquilo. Porque verbo tem muita coisa. E aqui, ó, eu ainda resumi muita coisa. Se fosse para explicar verbo detalhadamente, a gente passava quase um mês. É muita informação. Eu fico pensando sempre assim, eu vou explicar o máximo que eu puder do conteúdo, porque um dia, se cair numa prova, vocês vão saber que vira um dia. Nem que eu lembro, mas vão saber que vira um dia. Complicado é você fazer uma prova e ficar perdido, né? Se nunca ter ouvido falar. Aí a pessoa tem consciência pesada. Uma janela. Ah, ok. É Abre logo, é uma guia. um guia, né? Aí eu vou tentar reproduzir aqui, aí vocês falem aí se vocês estão entendendo, viu? Tá dando certo, né, Daniel? Tá. Pronto. Vou botar aqui para fixar o negócio. Ó. Gente, ó, verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar ação, ó. Pode indicar estado, fenômeno da natureza, desejo, ocorrência. A gente geralmente usa só esses três tipos aqui, ó. Ação, estado, fenômeno da natureza. Mas até aí nada de novo, não é assim? Nada de novo, né, pessoal? A estrutura das formas verbais, ó, nem expliquei isso para vocês, eu só falei radical vagamente. O verbo, gente, quando ele vai se decompor nas partes mais importantes dele, a gente vai chamar de morfemas. Morfemas são essas unidades mínimas que têm significado, têm sentido. Por exemplo, o que é o radical? É aquela partezinha principal do verbo, que a parte dela forma novas palavras. Ela se mantém, é a parte mais importante. Ó, vale, que eu até falei assim, nos verbos regulares. Observe que está repetindo a mesma expressão, lembram disso? Tipo, cantar, até o T. Repete todas as pessoas do discurso. Esse tema, eu não vou me aprofundar nisso, porque esse aqui é um conteúdo do primeiro ano. Mas o que é o tema, gente? O tema é só a vogalzinha que vai determinar a conjugação do verbo. Se é AR, ER e R. E o que são as desinências? Ó? As desinências são partes do verbo também que vão determinar o tempo, o modo
e o número e a pessoa. Por exemplo, ó, se a frase fosse o seguinte, ó, cantamos, ó, cantamos. Ó, até o T, eu sei que é o radical. Por que é o radical? Porque é a parte mais importante do verbo. A partir dessa parte eu vou formar novos. É aquele negocinho chato mesmo, eu não vou me aprofundar nisso não. Viu? Radical, ó. A parte essencial do verbo. O que seria esse tema? Seria isso aqui, ó. Por que seria o A? Porque cantamos, vem da primeira conjugação, cantar. Então, o tema ele vai determinar a conjugação a qual o verbo pertence. E esse modo, o que seria esse modo? Seria uma desinência. Desinência. De quê? De modo temporal ou de número pessoal? Quando eu falo assim, ó, cantamos, eu estou identificando mais o quê? É o tempo, o modo, ou a pessoa do discurso a qual se refere? Então, é desinência, número pessoal. Viu? Se fosse assim a expressão, ó. Cantamos guitarra, parece que foi mais de uma pessoa. Exatamente. Ó, se fosse a expressão cantou, esse aqui seria uma desinência para marcar a pessoa ou o tempo verbal? Então, a desinência modo temporal, quando marca o tempo, é só isso. E quando marca se está no plural, desinência número pessoal. Por exemplo, a gente usa muito a questão do at, o ou do m. Esse m e o at, o vão diferenciar o quê? O tempo. O tempo. Então, desinência. Não, deixa eu botar aqui direito. Agora, tipo assim, ó. Da prova de redação, serão com eles. Ó, palavra, gente, ó. Aqui é o radical, palavra mais importante, essencial. Aqui vai ser o tema, porque mostra que esse verbo pertence à primeira conjugação. O vá, se eu falar assim, ó, falava. Esse vá mostra o quê? Que o verbo está em qual tempo? Passado. Então, aqui é uma desinência modo temporal. Só que o M aqui, ele vai determinar o quê? Falavam, a pessoa. Então, desinência número pessoal. Ou seja, o verbo, ele vai... Se você fragmentar o verbo, gente, cada fragmentozinho vai ter um significado. Vai transmitir uma mensagenzinha. Que são, no caso desses nomezinhos. Desinência, tema, radical. Viu, ó? Isso, possivelmente. Pode. Deu para entender isso aí, mais ou menos? Depois vocês veem aí. Eu vou mandar esse material para vocês. Pronto, nós falamos que os tipos de verbos são quais? Regulares. É quando não tem alteração o quê? No radical. Tá vendo? Tá? Isso aí, ó. Os irregulares são quando tem o quê? Alterações no radical. Olha, eu nem falei de desinência para vocês. Mas se você já sabe o que é desinência, que é tipo essa outra partezinha do verbo que transmite o modo, o tempo, o número com a pessoa, também pode ser, viu? A mudança, tanto no radical quanto nas desinências. Mas dá para identificar. Olha os exemplos aí, ó. Faço, fiz, farei, fizesse. Os verbos defectivos são quais? São aqueles verbos defeituosos, que não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. A conjugação é o quê? Não apresenta conjugação o quê? Completa. Quais são os verbos? Ó, normalmente são os verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São os que não têm sujeito. Aí tem alguns exemplos aqui. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. O verbo fazer, indicando tempo, também não tem sujeito. E os verbos que indicam fenômenos da natureza. Eles não têm sujeito. Portanto, eles não dão. Amanhecer, gente. Conjugue aí amanhecer. Não dá para conjugar. Então, defetivo é quando o verbo é defeituoso e não é conjugado em todas as pessoas do discurso. Só isso. Aí o que são unipessoais? Vocês lembram que eu falei? Nem falei esse nome para vocês. Ó. Mas vocês lembram que eu falei a questão de latir? Lembra disso? Que não dá para conjugar? Os verbos desses verbos aí, unipessoais, ó, são os que são vozes de animais. Vozes de animais. Que não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. Gente, então ele entra lá, pintar, né? Não, você não consegue pintar. Eu pinto. Não, pintar não. Colorir, né, não? É colorir. Exato, só que colorir é um exemplo sim.
Demolir também. Pronto, demolir. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Eu falo. Não dá para conjugar na frente. Colorir também. Computar, gente. Ó. O verbo computar também não dá. Eu computo. Não dá. Eu demoro. Viu? Então, defectivo é que é defeituoso, não dá para conjugar em todas as pessoas do discurso. Depois eu mando esse material que tem mais informações, aí tem uma linha. O que são os abundantes? Uma coisa abundante é uma coisa grande, né? Extensa. Abundantes são os verbos que aprendem dois o quê? Dois o quê? Olha nas anotações de vocês. Dois particípios, né? Tem um particípio curto e um mais comprido. Os curtos são o irregular, é assim? E os mais compridos são os regulares, ó. Ou seja, os que terminam em ida ou lado são os regulares. O quê, menina? Olha isso. Aí, ó. Até a perninha, ó. Quais são os exemplos aí, ó? Tem o verbo eleger, ó. Pode ser elegido ou eleito. Imprimir pode ser imprimido ou impresso. Matado e morto. Morrido e morto. Pagado, pago. E aí vai. E o que são os verbos anômalos que eu falei para vocês? São aqueles que mudam completamente o radical. Aí eu dei só dois exemplos. O verbo ser e o verbo ir. Acho que eu já até caí, porque eu tinha outros exemplos. Olha aí, Kaique, ó. Tem um verbo por e um verbo saber, ó. Como é que você identificar? Observe que o radical é mudado completamente na hora de conjugar. Ó. Aqui não tem como ser só irregular, porque o irregular muda em uma das pessoas do discurso. Já o anômalo vai mudar completamente, drasticamente. Eu usei até essa palavra, drasticamente. Vocês estão acompanhando, gente? Estão lembrando assim vagamente, bem distante mesmo, que viram essas coisas aí, esse nome estranho? Pronto. Quando vocês forem estudar para vocês vão lembrar. Aí alguém até falou aqui locução verbal. O que é que locução verbal? São dois verbos juntos. Nesses dois verbos juntos, um vai ser auxiliar e o outro é principal. Ali naquele exemplo que eu tinha dado de aula foi explicada pelo professor. Tem dois verbos, né? No caso da locução, exatamente, a locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal. Entendeu? Aí, ó, gente. As formas nominais, ó. Eu dei três exemplos, ó. Três tipos. Ó. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é apropriação. Cantar, falar, chorar. Essas terminações mesmo. Ó. Gerúndio, terminação o quê? NDO. É quando a ação está em processo. Particípio é quando encerra. Aí tem dois particípios, o mais curto e o mais longo. Aí tem os exemplos, ó. Vou espantar, está chegando, os noivos foram cumprimentados. Olha aqui, os noivos foram cumprimentados. Você está na câmera, não? Diz a ela não, viu, Alisson? Não vai aceitar mais. Já vai passar na próxima aula. Viu, gente? Ó, quando eu digo assim, os noivos foram cumprimentados por todos os presentes. Que voz verbal é essa daí? A voz. É ativa, passiva? Voz passiva, se tem o verbo ser, coro, e tem o particípio, analítica. É só olhar a estrutura. Aí, ó, o que é o modo? Ó, modo. São as formas, é como o verbo se manifesta, gente, em relação ao fato. O indicativo expressa o quê? Eu falei para vocês, ó. O indicativo expressa o quê? Certeza, eu sempre estudo. O subjuntivo expressa o quê? Talvez eu estude amanhã. O imperativo. Pronto. As formas nominais, ó. Esse negócio aí de infinitivo, gerúndio, particípio. Ó, gerúndio, terminação MDO. Vocês vão ler isso aí com mais calma depois. E os tempos verbais? O que são os tempos verbais, ó? Faltou um T. Era para ser tomando-se como referência o momento em que se fala
Eu falo agora, mas é com relação à ação. Aconteceu em qual tempo? Agora, no momento da fala, no passado ou no futuro? O presente, expressa o fato em quê? Atual, momento da fala. O imperfeito, aconteceu no passado uma única vez? O imperfeito? Não. Mais de uma vez, né? Assim ele se repetiu. Ele aconteceu com frequência. Se eu falar, gente, ele estudava as lições quando foi interrompido. Ele estudava as lições. Dá para perceber que aconteceu mais de uma vez, que aconteceu com frequência? Tá. Tá sim. Eu respondo, né? O pretérito perfeito aconteceu uma única vez. Foi concluído, foi finalizado. Ele estudou. Acabou. Estudou uma vez e não passou. O Robin que nem fez também. Exatamente. Aí, ó, pessoal, tem mais. Tem um perfeito. O que é esse negócio de composto? É quando tem dois verbos juntos. Eu não vou explicar isso, não. Depois vocês olham com mais calma. Senão a gente vai perder muito tempo. E o que é o simples? É quando tem só um verbo. Pretérito mais que perfeito, ó. O que é o pretérito mais que perfeito, gente? É quando é o passado do passado. Lembra, Samira? Ó, ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Ele já tinha estudado quando os amigos chegaram. Passado do passado. Aí eu posso substituir por qual expressão? Ó. Estudaram. Terminação árabe. Sempre que tiver essa expressãozinha tinha e o verbo participa. Futuro do presente, ó. Ele estudará. Futuro do pretérito, ó. Era o passado, fazendo menção ao que ainda ia acontecer, ao futuro. E as vozes verbais, ó. Nós temos a voz ativa. Sujeito e agente, ó. Ele fez o trabalho. Sujeito e agente. Quando eu falo o trabalho foi feito por ele, o trabalho passou a ser o sujeito, só que aqui é o quê? Paciente. E o agente está passivo é essa expressãozinha por ele, ó. Essa reflexiva eu não expliquei para você. Aqui é essa, meu Deus do céu. Vou deixar esse negócio para depois. Porque senão vai ficar só. Vou mandar para vocês, a gente deu uma olhada em casa, viu? Sem entender, por de casa. Entender, né? Graças a Deus. É coisa. Valeu, pessoal. Valeu. É para gostar. Aí amanhã eu dou não, no final. Isso lá atrás. Eu já falei de externo da biblioteca. Eu ia devolver. Não, ela pode ficar. Não, mas não sei como eu vou depois. Vai com a Maria. Meu Deus.
Não, tá feio. Voltou feio. Você foi, né, mãe? Agora. Bom dia, meninos. Menino que está em casa, menino que está na sala. Oi, Leide. Olá, Leide. É a lá começou, viu? Hoje, rapaz, 20 minutos de aula, né? Oi, meninos. Gente, hoje eu estou em casa. Resfriada e eu achei melhor, né? E juntamente com a direção, eu ficar em casa. Eu sei que foi essa mudança de clima, não é nada não, mas aí para evitar, eu digo até espirrando na sala, todo mundo diz assim, oxe, dá para o professor estar espirrando. E aí, eu vou ficar em casa, né, para amanhã voltar para a sala. Como é? Vocês estão falando? Não, mesmo, né? E aí nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto. Hoje, aqui, para 2 horas da tarde, eu vou fazer as médias e vou fazer recuperação só com quem não está em dias com as nossas atividades. Então, quem está em dias, que apresentou o seminário, que fez as tarefas, à tarde já vai estar livre, né, das atividades. Será a nossa recuperação paralela. Eu vou compartilhar nosso material.
Pronto, eu vou aqui para um lugar que tem menos barulho para ficar melhor para vocês. Vocês estão vendo o slide? Meninos? Vocês estão me ouvindo? Sim? Fica melhor na tela inteira? Ou assim mesmo dá certo? Pessoal de casa? Pessoal de casa dá para ver. Agora vocês estão em casa. Vocês estão na sala. Melhor na tela inteira. Pronto. Vou ver se eu consigo aqui. Pronto, aí alguém vai... Nós falamos, aula passada, sobre o Haiti. Pronto, ficou em tela inteira, Tatá? Ficou. Pronto. Aula passada a gente falou sobre o Haiti, né? A questão do processo de independência. Falamos do Haiti atualmente, né? Da questão da desigualdade, da pobreza do país. Falamos que essa pobreza está relacionada a todo o processo de independência e também relacionada aos problemas geográficos, como a questão dos terremotos, né? Vimos que o Haiti foi o primeiro país a proclamar a abolir a escravidão, né? E o segundo na América, só depois dos Estados Unidos, a proclamar a independência. Nós vimos que esse levante popular, né, para a independência foi pensada, foi iniciada pelos escravos, né? Falamos muito. E aí o Haiti se tornou independente da França. E após a independência, nós vimos que de colônia francesa, né? Com uma produção voltada para o mercado externo, em destaque no comércio internacional, o Haiti se tornou esse país pobre, né? O mais pobre da América Latina. Nós falamos também da questão dos últimos terremotos, né? Em agosto passado, e falamos que iríamos dar início à questão da independência da América Espanhola. Já falamos da independência da América Inglesa, das 13 colônias, né, da América Francesa, que é o Haiti, e vamos dar início à independência da América Espanhola, dos países que foram colonizados pela Espanha durante as grandes navegações, né, Portugal e Espanha empreenderam na corrida, né, para conseguir metal precioso, para conseguir colônias da América e empreender nessas conquistas, né? A Espanha colonizou parte, né, da América Central e América do Sul, e a Portugal colonizou o que nós chamamos de Brasil, né, hoje. Diferentemente da Espanha, né, diferentemente, aliás, do Haiti, né, as colônias espanholas, elas vão ter seu processo de independência ligado à elite. A elite crioula. Quem eram os crioulos? Vocês lembram? Quando a gente falou lá de colonização da Espanha, colonização de Portugal. Quem eram os crioulos?
europeus nascidos na América. Filhos de europeus nascidos na América. Pronto. Né? Eram filhos. Meu microfone também está bem baixinho. Eram filhos de europeus não, de espanhóis, né? Dos espanhóis, só que eles nasciam aonde? Nasciam aqui na América. Os chapetones eram os espanhóis, né, os europeus que vinham para a América. Quando chegava aqui, iniciava o seu processo de colonização, né, os filhos que nasciam aqui na América eram chamados de crioulos. Então, quem vai iniciar o processo de independência na América Espanhola são os crioulos. Os crioulos temendo o quê? Temendo o que tinha acontecido no Haiti. Temendo que os próprios escravos iniciassem esse processo de revolução e tornassem as colônias independentes. Então, eles pensaram o quê? Antes, né, que os escravos façam, né, comece o processo de independência, nós mesmos vamos fazer. Então, no século XVIII, as colônias estavam crescendo. A elite, os crioulos estavam enriquecendo. E aí, isso vai fazer com que, né, os colonos iniciem um desejo por liberdade, por independência. Por quê? Porque existia, nós falamos na aula passada, sobre o que nós chamamos de exclusivo metropolitano. O que é esse exclusivo metropolitano? É que a colônia ela só pode comercializar livremente, né, com a metrópole. Então, eles queriam o quê? Eles desejosos, né, de expandir o comércio, de expandir a sua riqueza, de aumentar a sua riqueza, eles começaram a iniciar o processo de independência, porque eles sabiam que, se tornando independente da metrópole, eles iriam comercializar livremente por outros países. Então, era a elite colonial, era a elite crioula que desejava, que iniciou o processo de independência da América Espanhola. Tá aí, gente, tudo ok? Tudo, Lei. Pronto. Então, o processo de independência, né, de descolonização da América, né, do processo de formação desses estados latino-americanos, como Bolívia, México, Argentina, né, Brasil, eles vão ser iniciados, vão ser liderados pela classe dominante, pela elite. Então, sempre vocês lembrem disso, né? O Haiti, o processo de independência foi pelos escravos. Muitas regiões da América, né, como Bolívia, Argentina, Brasil, vai ser liderado pelos setores dominantes, pela elite colonial. Né? Por quê? Porque eles não tinham a possibilidade de desfrutar, de aumentar a sua riqueza comercializando com outros países. Era só com quem? Só com a metrópole. Né? Então, dentro das regras do sistema colonial, a colônia só poderia comercializar com a metrópole, o que nós chamamos de exclusivo metropolitano. Então, esse processo de independência vai ser justamente pelas classes dominantes, que desejam, né, expandir os seus domínios, desejam comercializar livremente com outros países, e não só com a metrópole. Né? E aí, vocês vão lembrar, século XIX, né, desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento da indústria, né? E aí, imagina aí, você, né, o capitalismo a todo vapor, a industrialização também, e você não poder comercializar com outros países, apenas com a metrópole, né? Então, a elite começou a ficar descontente, porque estava minando, né, eles regravam essa liberdade de comercialização, até o próprio enriquecimento. Então, a elite crioula vai conduzir esse processo de independência. Né? Vai definir como é que vai ser o processo na independência da metrópole. Novos ideais vão surgir na Europa, né? E chegar ao novo mundo. O que era o novo mundo? Os espanhóis, os portugueses chamavam essas colônias aqui na América de novo mundo. Né? Então, os ideais, né, de emancipação das 13 colônias, né, os Estados Unidos da América se tornaram independentes.
O iluminismo, né, a todo vapor, as ideias de Montesquieu, da divisão do poder em três, né, a questão do Estado, de se organizar, da questão de você escolher seus representantes, esses eram ideais iluministas da época, né, o iluminismo a todo vapor. E aí, ainda mais a questão, né, da Revolução Francesa, a Declaração de Liberdade dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, eram novos ideais que surgiam no Novo Mundo, na América. Né? Muitos livros chegaram aqui na América. Foi o momento em que, na segunda metade, né, do século XVI, se fundaram as duas primeiras universidades da América, que é a Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, e a Universidade do México, no México. E aí chegavam livros, chegavam ensaios, as ideias iluministas. Imagina aí, gente, todas essas ideias nas universidades, né? Só quem era que tinha direito à educação, a chegar na universidade? Era a elite, né? Então, a elite começou a se apropriar desse conhecimento com as universidades. E é esse conhecimento que vai impulsionar, que vai dar um empurrão, né, para iniciar esse processo de descolonização, esse processo de independência. Então, os interesses dos crioulos, né, eram esses. Era o livre comércio, né, que vai, de alguma forma, coincidir, né, vai cair como uma luva com os interesses dos ingleses. Por quê? Porque a Inglaterra estava querendo expandir os seus produtos, os produtos que estavam, né, em pleno processo da Revolução Industrial. E aí, os crioulos viram o quê? Que só se tornando independente, só conseguindo essa emancipação para poder comercializar livremente, trazer produtos da Inglaterra, né, levar e assim por diante. Então, era a possibilidade de abertura, de ricar, era a riqueza, era o lucro. E aí vocês podem ver, os negros lá no Haiti queriam o quê? Queriam liberdade, queria ter acesso à terra, queria lutar contra a opressão, né? E já na América Espanhola queria o quê? Possibilidade de lucro, de enriquecimento. Então, o aumento de lucro foi o que impulsionou esse processo de descolonização na América. Ficou claro, pessoal? Vamos falando aí. Eu não estou mais vendo, só estou vendo a tela. Ficou sim, ué. Não. Então, se eu perguntar a vocês, né, qual a diferença, né, da questão do processo de independência da América Espanhola para o Haiti, vocês vão... A principal diferença é essa. É que no Haiti, né, foram os negros que iniciaram esse processo de independência lutando contra a opressão, né, contra a violência de uma elite branca francesa. Já na América Espanhola, o desejo era o quê? Foi da elite colonial, foi da própria classe dominante, do setor dominante. Por quê? Porque queria comercializar livremente. Né? Via nessa emancipação política, via na independência, né, a possibilidade de enriquecer. Por quê? Porque iria comercializar livremente com os outros países, principalmente com os industriais ingleses. Certo? Aí vocês vão ver a questão, né, dos reinos do Império Espanhol na América. O vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata. Vocês podem ver aí, né, que pega a maior parte da América do Sul, aí, ó, grande parte da América Central, né, México e América Central. Então, a Espanha dominava tudo isso, pessoal. Né? As colônias espanholas eram essas. Quando a Espanha chegou aqui, né, o Império Espanhol era esse. 1800 estava se formando, estava organizado nesses 4 vice-reinos. Né? E aí, qual foi o suporte? Né? Então, os crioulos se apropriando dessas ideias que chegavam nas universidades, né? Se apropriando dos exemplos da independência da América, das 13 colônias, da Revolução Francesa. E aí, qual foi o suporte ideológico para
que foi utilizado pelos crioulos para iniciar esse processo de independência, né? Então, foi o pensamento liberal. Quem sabe me dizer o que é liberalismo? Nós falamos nos seminários. O que é o liberalismo? O que é o pensamento liberal, gente? O pensamento liberal ele vai de oposição ao pensamento nacionalista, o nacionalismo. Então, o que seria o liberalismo? Liberalismo, gente, é um pensamento iluminista, que nós falamos depois, se vocês puderem, dê uma lida melhor com relação à questão do liberalismo, está na página 87, né? Era justamente a questão da crítica do nacionalismo, na crítica do absolutismo. O que é que o pensamento liberal pregava? A não intervenção do Estado na economia, né? Pregava o quê? A livre mão do mercado no Estado, a livre mão do mercado no país, na nação, na colônia. Que é isso? Ele dizia que a economia, por si só, ela deve se gerir. Ela não é necessário a mão do Estado para que a economia ela se alavanque. Ele pregava justamente a lei da oferta e da procura, né? O mercado ele deve se autorregular, se autofuncionar sem a necessidade do Estado. Nunca esqueçam isso. Eu pergunto a vocês o que é liberalismo. Nós vamos falar muito no próximo ano dessa questão do liberalismo. Quando a gente for falar de imperialismo, da crise de 29, a gente vai sempre falar no pensamento liberal. E eu vou perguntar a vocês. O que é esse pensamento liberal? É a necessidade do mercado, da economia se autorregular, se autofuncionar, sem a necessidade da intervenção do Estado. O liberalismo é isso, a não intervenção do Estado na economia. Então, o suporte ideológico utilizado pelos crioulos para combater as ideias mercantilistas do Estado intervir na economia, foi isso, foi o pensamento liberal. E foi uma das principais correntes economistas do iluminismo, e ele pregava isso, a autorregulação, a própria mão do Estado, do mercado, do comércio, se automoldar, se autorregular, sem que o Estado intervenha. Ei. Oi. É meio que uma ideia capitalista, não é isso? Porque o capitalismo visa que o Estado não pode interferir na economia. Isso, o capitalismo a todo vapor, né? A gente vai ver que o capitalismo, como eu falei aqui, as ideias capitalistas na América, estavam a todo vapor. As vantagens eram grandes, as vantagens conseguidas pelo capitalismo. O capitalismo prega isso. A questão, da não intervenção do Estado na economia. O Estado, o mercado, por si só, ele deve se autorregular. E aí, eu sei que não é do nosso assunto, mas vocês estudaram no 9º ano, quando vocês estudaram a questão da crise de 29, a questão da oferta e da procura, a crise da produção lá nos Estados Unidos. Nós vimos que eles começaram a dizer que a crise de 29 tinha sido gerada justamente pela questão do liberalismo, porque o Estado ele nem intervia na economia. Então, houve mais oferta do que procura. Vocês lembram bem, se a gente estudar isso no 9º ano? Vocês lembram disso? Eu lembro. Pronto, a crise de 29, aí o quê? A Bolsa de Valores quebra, por conta disso. Porque há muita oferta e pouca procura, Aí as empresas vão quebrar e tudo que era investido na Bolsa de Valores de Nova York, acabou ficando sem valor e foi quebrada, Então as pessoas perderam a economia de anos, Aí isso daí
o que é que acontecia nos Estados Unidos na época? Só quero que vocês entendam o que seria liberalismo. O que é que acontecia? Acontecia o liberalismo, né? Os Estados Unidos era uma economia liberal. O Estado se autorregulava. Não havia quem freasse. Aí vocês lembram que vai ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, né? E aí, para se resolver, alguém me lembra o que foi que aconteceu? Como foi que se resolveu essa crise lá nos Estados Unidos? Alguém lembra? A revolta do chá. A revolta do chá. Não. Vocês lembram que foi... Aí já eu estou já lá na frente, porque vocês viram isso no nono ano, mas é matéria do terceiro ano. Quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos vai quebrar, aí o presidente dos Estados Unidos, que é Roosevelt, ele vai elaborar um plano chamado de New Deal. Não sei se vocês lembram disso, vocês estudaram lá no nono ano. O que seria esse New Deal? É chamado de novo acordo. Ele vai tentar regular a economia. Então, o Estado, né, ele vai controlar a economia para poder ver se a crise passa, né? Aí vai surgir quem? Né? Depois da crise de 29, vai surgir os regimes totalitários, fascismo e nazismo. E o que é que Hitler e Mussolini mais combatem? O liberalismo. Ele disse que o mundo só estava daquele jeito por conta das economias liberais. Ele vai culpar os Estados Unidos, né? Vai culpar a Inglaterra, ele vai dizer que a crise, né, só aconteceu por conta do liberalismo. Já só para você entender o que é liberalismo, né? Que é quando o Estado ele não intervém na economia, o mercado por si só ele se regula. Aí já quem é contra o liberalismo é o nacionalismo. O nacionalismo diz que a nação, né, ele tem que se regular a economia. E a questão do liberalismo, do pensamento liberal, começou a se implantar na América Espanhola justamente aí, né? Quando eles queriam combater as ideias mercantilistas usando o pensamento liberal, que o Estado ele não tinha que intervir na economia, que a metrópole não tinha que intervir na economia, né? O capitalismo, a todo vapor, dando todas as vantagens, o liberalismo, né? É como se fosse o filho do capitalismo. Então, para que o capitalismo ele se alavanque, essas vantagens dadas pelo capitalismo, a nação tem que, de alguma forma, ser uma nação liberal, né? Ter pensamento liberal, da autorregulamentação da economia, do mercado. Né? Então, o liberalismo é isso, gente. É a autorregulamentação, a economia se virando sozinha, sem que o Estado ele intervenha, sem que ele mexa, né? Na economia. Ele mesmo cria suas regras, cria suas normas, sem a nação mexer em nada. É a independência da economia, né? No linguajar mais claro. Ficou claro o que é liberalismo? Se eu perguntar a vocês o que é liberalismo. Ficou? Então, o projeto, né, liberal não tocava nas questões sociais. Por quê? Eu falei isso na aula passada. O que seriam essas questões sociais? Né? Tanto liberais, né, quanto conservadores, como pessoas que queriam que o Estado intervisse na economia, eles não tratavam na questão social. Né? Eles queriam manter os mais pobres longe. Por quê? Porque eles viram que lá no Haiti, quem foi que proclamou a independência? Os negros. Né? Quem foi que aboliu a escravidão? Os negros. Então, quanto mais longe, né, a classe mais pobre, né, era melhor. Então, eles queriam manter os mais pobres subordinados aos setores dominantes. Né? Então, era um projeto de independência em que o mercado ia se autorregular, né? Mas que os pobres, a classe pobre, tinha que ficar no seu local, no seu lugar. Então, não se falava, né, nesse projeto, nesse suporte ideológico, não se falava em classe pobre. Né? Só ia precisar dos pobres para quê? Para os embates militares, né? Para as revoltas. Né? Então, camponeses, indígenas, né? Africanos, os trabalhadores pobres,
ele só se deveria, né, deveria se restringir apenas aos embates militares, só as questões, só nas guerras, certo? E aí, e os pobres? Qual era os ricos queriam o processo de independência, né, baseado no liberalismo, queria que a elite local, né, dominasse a economia, dominasse a política e que os pobres ficassem lá no seu localzinho, né? Manter a classe mais pobre apenas para participar das guerras. E os pobres, o que é que elas queriam? Eles estavam se mobilizando. Por quê? Porque eles queriam ter direito à terra. Queria também o fim do trabalho forçado. Né? Então, aí era uma questão de interesse. Só que quem era que tinha mais poder? Os crioulos, né? A elite. Então, a elite crioula, ela queria maior liberdade no comércio, né? Queria comercializar com outros países, queria o maior comércio com o exterior, sem restrição, gente, sem impor regras, sem impor limites, né? Por quê? Porque as metrópoles, eles colocavam dentro das colônias as companhias de comércio. Foi isso que aconteceu nas 13 colônias, né? Com a questão do chá, que Rafael bem lembrou. Né? Então, o comércio deles era limitado. Por quê? Porque só que se comercializava com as companhias de comércio, que a metrópole colocava nas colônias. Então, a elite crioula queria liberdade. E aí começou a incorporar, a utilizar as ideias iluministas, né? E excluir as reivindicações dos mais pobres, que era direito à terra e o fim do trabalho forçado. Então, vocês vão ver que, vocês podem perceber, né? Que quem vai iniciar todo esse processo de independência da América Espanhola é a elite. Por quê? Porque quer maior liberdade de comércio. Utiliza as ideias liberais, o pensamento liberal do iluminismo. Né? Então, eles queriam o quê? Enriquecer sem que a metrópole eles estivesse comandando. Então, eles queriam independência para isso, para expandir o seu domínio, né? Expandir o seu comércio. Certo? Ficou claro, pessoal? Vocês falam que eu não estou mais vendo, eu não vejo vocês, não. Só vejo a tela. Ficou claro? Já tá aí, pessoal de casa. Meninos da sala. Quem está em casa pode olhar o chat. Ficou claro, sim, Leide. Pronto. Então, né? Há uma série de fatores que vai começar a fazer o sistema colonial entrar em crise. Por exemplo, a opressão espanhola, né? A Espanha oprimia muito as colônias, né? Entrava em guerra vez por outra e para arcar com as despesas, aumentava os impostos nas colônias. Proibição de se montar as manufaturas, porque eles proibiam que dentro da colônia se tivesse manufaturas. Por quê? Porque era interessante que não tivesse. Porque tudo tinha que vir da metrópole. Então, era interessante que não tivesse manufaturas, porque ia, de alguma forma, comprar as metrópoles, as manufaturas, os produtos da metrópole. Né? Enormes diferenças sociais e discriminação. Né? Também aumentou para que contribuísse, né, para a crise. Por quê? Porque quem era a elite branca? Eram os chapetones, né? Uma minoria, eram os nascidos na Espanha. Quem era a elite, né, que nasceu aqui? Os crioulos, descendentes de espanhóis, só que nascidos na América. Então, tanto os chapetones como os crioulos, eles dominavam a maioria, né, da população. E a maioria quem era? Eram os indígenas, eram os mestiços, né, eram os camponeses, eram os afrodescendentes, né, eram os trabalhadores pobres. Então, os chapetones e os crioulos, que era a minoria, dominavam a maioria, que era composta, se a gente for imaginar essa pirâmide, né? A pirâmide, a base, era eles, eram indígenas, afrodescendentes, mestiços, trabalhadores pobres, que eram dominados pelos ricos, pelos chapetones e pelos crioulos, né? E quem era que tinha privilégio na época? Os ricos, a elite, os chapetones, né? E os crioulos também. Porque os chapetones, eles quem tinham os principais cargos no governo. Eles eram os líderes, né? Eram os vice-governadores nos vice-reinos. Então, dominava o governo, dominava o comércio, dava os melhores cargos, né? Para os chapetones. E ainda dominava a igreja. Tudo isso era destinado a quem? Aos chapetones.
E aí eu coloquei esse mapazinho lá, nesse anterior tem os vice-reinos, mas isso daí para vocês terem uma ideia do que cada parte aí da América Espanhola, que país é hoje. Né? O vice-reino da Nova Espanha é hoje uma porção, né? Do oeste dos Estados Unidos, o México e parte da América Central. O vice-reino da Nova Granada é hoje, né? A Colômbia, o Equador e a Venezuela. E é esse aqui, amarelinho. Ó. Essa partezinha rosazinha aqui é o vice-reino do Peru, que corresponde à Bolívia, né? Grande parte da Bolívia e a grande parte do Peru. E o vice-reino da Prata, que é esse verde, né? Argentina, Paraguai, outra parte da Bolívia e Uruguai, né? E aí deslocaram-se como capitais mais importantes Cuba, Guatemala, Chile e Venezuela também. Né? E aí vocês podem ver, aqui estão as Guianas, né? Mas aí são o que foi colonizado pela Espanha, para vocês terem ideia do tamanho da expansão dos domínios espanhóis, né? A todos esses países atuais, né? Colômbia, Equador, Venezuela, México, parte da América Central, né? Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, todos esses países foram colonizados pela Espanha e estavam dentro desses vice-reinos, do que nós chamamos de vice-reinos. Ficou claro, gente? E aí, como é que vai iniciar? Nós já sabemos que quem vai iniciar são os crioulos, né? A elite crioula. E aí, como foi que iniciou de forma, efetivamente, como foi que eles romperam com a metrópole? E aí, nós vamos lá para Napoleão Bonaparte, né? Para o período napoleônico lá na França. Nós vimos, né, o período de expansão do governo de Napoleão. E aí, em maio de 1808, Napoleão estava a todo vapor, né? Nesse processo expansionista. E aí ocupou a Espanha. Então, Napoleão invadiu a Espanha e entregou o governo a seu irmão, que era chamado de José Bonaparte. Então, ele colocou, pronto, nós vamos invadir, você que vai governar, né? As colônias, você vai governar a Espanha e, logicamente, as colônias, né? E aí o povo espanhol se revoltou, e aí fundaram o que nós chamamos de juntas, né, governativas. O que seriam essas juntas? Era um autogoverno. Eles se organizaram no autogoverno, para poder combater o governo de Napoleão Bonaparte. Tudo que a França colocava de determinação, eles não seguiam. Eles organizavam a resistência, organizavam outra coisa para poder não seguir o que Napoleão determinava. Né? E aí, da mesma forma que estava acontecendo na Espanha, na América, né, nas colônias, alguns grupos dominantes começaram a seguir o exemplo da metrópole. E um desses exemplos foi o México, a cidade do México. Né? Ele organizou uma junta governativa, né, um governo autônomo, um governo local, e começou a governar em nome de Fernando VII, que foi o rei deposto por Napoleão. Quando Napoleão invadiu a Espanha, quem governava era Fernando VII. Né? E aí eles começaram a se organizar, fazer esses autogovernos, essas juntas, e da mesma forma foi o caso da cidade do México, que era uma colônia espanhola. Eles organizaram esse governo autônomo e diziam, nós estamos governando aqui, ninguém vai receber as ordens de Napoleão, ninguém vai receber as ordens da França, e nós vamos governar em nome de Fernando VII, que foi o rei deposto. Né? E aí eles afirmavam lealdade, né? Dizia... O discurso era bem claro, né? Que estava governando a serviço do rei ausente, né? Mas, de alguma forma, estava rompendo com a metrópole. Né? Então, nós vamos romper com esse governo ocupado pela França, nós vamos romper com a metrópole. Né? E aí, né, Napoleão Bonaparte caiu, depois da queda de Napoleão Bonaparte, Fernando VII vai
subir ao trono, não vai recuperar o seu trono, né? E aí, o que é que vai ser das colônias, né? As colônias que tinham se proclamado o autogoverno, né, que tinha organizado a resistência, quando Fernando VII vai retornar ao trono, ele vai reduzir, né, a liberdade das colônias. Imagina aí, elas tudo feliz, né? Tudo satisfeita, né? Estava governando em nome de Fernando VII contra a França, mas aí quando Fernando VII recuperou o trono, fez o quê? Foi reduzir a liberdade das colônias. E aí, que horas são, meninos? Alguém me diz a hora se meu computador está certo aí com o de vocês? Chegou a hora do lanche. Tá todo mundo aí, vixe como tá bom. Tá lotadinha a sala. Meninos, beijo, bom lanche. Bartô, muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.